Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais esse vídeo em que vamos hoje trabalhar a resolução de problemas tendo como temática o princípio fundamental da contagem. Meu nome é Muriel Francisco, sou docente no curso de licenciatura em matemática aqui na Universidade Federal de Catalão. Então, a nossa primeira questão, a nossa primeira pergunta é: Newton possui 9 livros distintos, né? Sendo esses livros de 4 de geometria, 2 de álgebra e 3 de análise. O número de maneiras pelas quais Newton pode arrumar esses livros em um estante, de forma que os livros de mesmo assunto permaneçam juntos, é. Então, a pergunta é: existem 9 livros, sendo 4 de geometria, 2 de álgebra e 3 de análise. Quais são as possibilidades, né? Qual o número de possibilidades para se formar um agrupamento, né, essa organização desses 9 livros, levando em consideração o quê? Qual é a restrição? Que os livros estejam agrupados de acordo com o seu assunto. Então, geometria é um assunto, álgebra é outro e análise é outro. Então, vamos aqui. Para geometria, né? Para geometria, nós temos o quê? Temos um primeiro livro, um segundo, um terceiro e um quarto, né? São 4 livros. Vamos imaginar o quê? Na primeira posição, né? Porque isso aqui é o nosso primeiro assunto, né? Então, imagina na estante, primeiro vem a geometria. Então, na primeira posição, nós podemos ter quantos livros? 4 livros. Tendo ao menos um nessa primeira posição, na segunda posição nós podemos ter só quantos? Nós podemos ter só 3, porque um já está na primeira posição. E analogamente, sabendo que tenho um primeiro de 4, nós temos um na primeira posição, um no segundo, na segunda nós vamos nos restar somente 2 e no terceiro somente 1. Isso aqui é só a gente fazer a multiplicação entre eles, para sabermos as possibilidades do ordenamento dos livros de geometria. Nós vamos ter o seguinte: 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24. Vamos reservar isso aqui por enquanto. Então, no espaço dedicado para os livros de geometria, nós conseguimos formar 24 ordenamentos diferentes, né? Para os livros de álgebra, né, nós temos o quê? Para álgebra. Nós temos 2 livros, então, um livro ocupando a primeira posição e o outro segundo. Então, na primeira posição, nós temos 2 livros que podem ocupar a primeira. Sabendo que eu tenho um na primeira posição, só me resta um, né? Então, vai ficar 2 vezes 1, que é 2, né? Isso é fácil de imaginar. Se eu tenho 2 lugares, eu tenho 2 livros, um no primeiro, um no segundo, e eu só consigo ordenar de quê? Só invertendo, né? Então, é só 2 possibilidades. Por fim, para análise, nós temos o quê? Nós temos 3 livros. Então, o livro na primeira posição, na segunda posição e na terceira posição. Na primeira posição, nós podemos ter 3 livros, né? Sabendo que tem um livro ali na primeira posição, quantos nos restam para a segunda? Nos restam 2 livros. Analogamente, para a terceira só vai restar um livro. Quais são as possibilidades? Né? Então, é só fazer essa multiplicação. 3 vezes 2 vezes 1, que é exatamente 6. Só que a pergunta é: qual é as maneiras que pode arrumar todos os livros? Todos os 9. Então, é só nós fazermos a multiplicação das 3 possibilidades de acordo, porque a nossa restrição é agrupar de acordo com os assuntos. Então, é 24 vezes 2 vezes 6. Isso é igual a 288. Então, temos 288 possibilidades de agrupar 9 livros distintos, sendo que eles estão separados de acordo com os assuntos. Certo? Segundo exemplo. Segundo exemplo é, segunda resolução, né? O segundo enunciado que nós temos. 5 amigos vão fazer uma viagem em um carro que dispõe de 5 lugares. Sabendo que apenas 2 desses amigos dirigem, quais são as possibilidades de ocupação, né, nesse carro, nessa viagem? Temos o quê? Vamos imaginar a seguinte situação. Temos o quê no carro? Temos 5
posições, né? 5 bancos, né? Vamos imaginar que esse primeiro banco é o banco do motorista, né? Vou colocar um M aqui para a gente saber que é o banco do motorista, né? Vou colocar P nos outros, que são de passageiros, né? Que são as outras pessoas que não estão dirigindo. Na posição de motorista, nós temos quantas possibilidades? Nós temos 2 possibilidades, porque só 2 podem dirigir, né? Então a nossa restrição é essa, a primeira, né? Temos que na posição do motorista, nós só temos, cabe só 2 pessoas, né? Então aqui só pode ter 2 pessoas. Uma pessoa, vamos imaginar, uma pessoa A, uma pessoa B, né? Se eu tenho uma pessoa dirigindo, no meu primeiro banco do passageiro, nos resta quantas pessoas? Nos restam 4 pessoas, porque uma está dirigindo e as outras 4, mesmo que eu tenha um motorista que possa dirigir, mas ele se torna passageiro. Concorda comigo? Beleza. No segundo banco do passageiro, nós temos o quê? Nós temos 3, porque a gente tem um aqui, né? De 4, nós temos um ocupando o primeiro banco do passageiro. 3 aqui no segundo banco do passageiro, nos vai restando o quê? 2, e automaticamente também no último sempre vai restar 1. E a gente só precisa fazer essa multiplicação, né? Que vai ser o quê? 2 vezes 4, nós temos 8. E 3 vezes 2, nós temos 6. 6 vezes 8, nós temos 48 possibilidades diferentes, né? Para ocupar esses bancos serem ocupados nessa viagem, levando em consideração que só apenas 2 desses viajantes podem dirigir, certo? Muito obrigado pela sua participação e até mais.